Confeitaria da Moranguinho da Estrela. Então, eu já fiz aqui para vocês a apresentação dessas duas versões da Moranguinho, a importada, que é da Basic Fan, que ela tem então o design original lá dos anos 80 e era exatamente essa que eu lembrava. Porque a gente vê no desenho animado, papel de carta, né, a gente via, então ela é bem emblemática. E essa é a versão então da Estrela, né? Então elas são mais novas, porém com design antigo. Então vejam, esta caixa que é da Confeitaria da Moranguinho, foi a última peça que eu adquiri, um grande achado, porque ela está completinha, e ela é exatamente como essa daqui, né? Então, exatamente como a boneca lá dos anos 80 lançada pela Estrela. E aqui, então, tem a maçãzinha, olha que bonitinha de cabelinho verde, e a uvinha, né? Então, tá aqui. São essas duas que foram as mais novas, né? Que eu acabei comprando. Mas o vídeo ele se concentra na confeitaria da Moranguinho, minha gente. Então, vamos abrir essa caixa e desbravar o que tem dentro dela. Bom, então começando pela caixa, é óbvio, né? É um produto antigo, então ela está muito machucada, tem alguns furos, né? Então, amassados, é natural, é normal, né? Aqui também, né? No caso tinha até uma fita aqui, ó, tentando colar essa parte que está rasgada, mas dá para ter uma noção do que é esse mundo da coleção Moranguinho. Então, a confeitaria, né? Até vinha aqui, ó, a descrição, lugar encantado, com tudo para você fazer deliciosos doces de faz de conta. E aqui começa encaixando os morangos no canteirinho mágico, empurre-os para baixo e veja como parece que eles crescem. Aí coloque-os na panela, tudo de mentirinha, minha gente. Leve-os ao fogãozinho, ponha a massa da torta no forno e depois decore com o creme. Fica de dar água na boca. E aí é exatamente isso. Então aqui você planta o morango, né? Aperta e aí ele fica lá embaixo, aos pouquinhos ele vai subindo, como se estivesse crescendo. Aqui é o fogãozinho para você colocar então ele para cozimento aqui, assado aqui. E aqui você faz a montagem da torta, né? Então nesse balcãozinho aqui que tem escrito torta de morango, bolo de morango, né? E aí vem com os utensílios essa colherzinha e aqui então para o cultivo, a pá e o rastelo, né? Para cultivar então os moranguinhos. Na lateral da caixa a gente tem um pouco mais de detalhes, então vejam só. Aqui também, prepare as deliciosas tortinhas de faz de conta no forno, empurre a folha para baixo e veja como os morangos parecem crescer no canteirinho mágico. E aí então, um pouquinho mais, aqui a gente tem com a pazinha e o ancinho, perdão, eles que falam em espanhol. Prepare o seu jardim de morango, né? Então é o rastelinho e aí você com a pá, né, faz então esse canteiro. E aqui você vai fazer bolos e tortas maravilhosos de faz de conta. E aí então segue, né, aquela informaçãozinha já lida ali da parte da frente da caixa, né? Então aqui é a mesma coisa, mas essa outra lateral. Então tá aqui, vamos agora então abrir a caixa. Bom, então abrindo aqui a caixa, vejam que a pessoa que me vendeu, ela teve todo um cuidado para embalar, colocar aí esse papelão para não danificar, né? Então teve todo esse cuidado, ainda bem, né? Então esses papelões todos aqui, eles são só para não ficar dançando, né? Não ficar correndo a peça dentro da caixa. Eu também comprei um lote de móveis da casinha da Moranguinho. Eu não sei dizer para vocês, eu olhei no catálogo, não localizei, mas lá fora, pela Hasbro, teve a casinha da Moranguinho, que era bem grande, inclusive com diversos móveis. E a gente, até onde eu sei, né, e pelo que eu me lembre, eu nunca vi aquela casinha. Então eu acabei comprando, né, porque tem a ver com o universo então da Moranguinho. E agora eu vou tirar então da caixa para a gente ver por dentro. Então, e nesta minha versão veio o manual e veio esse catálogo, né, que era aquilo que eu estava falando para vocês. Então tem essa casinha do jardim da coleção, tem essa charretinha da Moranguinho, aí tinha essa versão então para pintar, né, de tinta, que você pintava então a Moranguinho, a confeitaria, aqui dentro, vejam só, o balancinho, esse eu lembro da infância. Aqui tem historinhas para colorir e bordar, olha que inusitado, né? Bem anos 80. A terra maravilhosa da coleção Moranguinho, né? Então também aqui parece. Fica parecendo quebra-cabeça, não sei dizer direitinho. Se alguém souber, comenta aí. Aqui tem bola da Moranguinho, da Laranjinha e Cafezinho. Aqui tem jogo de chá da Moranguinho, né? Para criança brincar.
Aqui sim é o quebra-cabeça, né? Esse eu não faço ideia do que seja. Se também é para colorir, alguma coisa assim. Eu preciso olhar com mais calma. Mas aqui tá o quebra-cabeça. E aqui então a aulinha de pintura também. E aqui as bonequinhas. Então vejam só, né? Tem a moranguinho, maçãzinha, noivinha, alvinha, bananinha, laranjinha, pesseguinho. E aqui as maiores, bebê moranguinho, bebê maçãzinha e bananinha. No caso, a Estrela, ela relançou a moranguinho, maçãzinha, uvinha e tem a laranjinha. Né? Eu não sei se eles vão dar continuidade, eu não tenho a informação ainda, mas até o momento são essas. E aqui a gente tem o manual, olha que legal, Confeitaria da Moranguinho, um lugar encantado, com tudo para você fazer deliciosos doces de faz de contas, né? De faz de conta. Então aqui tem tudo direitinho, né? Tá bem novinho, inclusive, esse manual da Estrela. Olha que bacana. E vai indicando o passo a passo de como você deve montar. Então, como já está montado, já facilita. Olha que legal os bonequinhos. Então, eles não acompanham, mas eles também fazem parte aí da coleção, né? Então, eles acabam colocando, até para estimular a criança a comprar, né, minha gente? Aqui, ó. Então, mostrando tudo direitinho como que funciona, né? Inclusive aqui a engrenagenzinha, né? Para nascer o morango, para cultivar o morango. Fiz aqui então a separação dos objetos. Então, a confeitaria basicamente é essa estrutura. Aqui vinha também um adesivinho, né, da janelinha ali, como se fosse uma madeirinha. E ele acabou soltando. Eu até vou depois atrás de algum adesivinho. Eu até pensei num contact que imita madeira para poder fazer a substituição. No caso, esta peça aqui, eu já observei que ela está com um defeitinho, né? Então, embaixo tem até uma espuma que foi colocada. Depois eu vou ver se eu consigo fazer algum restauro. Mas era a ideia de você pressionar e aí aos pouquinhos ela voltava para o lugar, né? Então, era a ideia de cultivar os morangos. Os moranguinhos são encaixados aqui e você tem a folha. Então, aqui vem a folha, vem o balcão para vender o bolo de morango, torta de morango e o fogão, né? Com o forninho. Então, aqui é a boca do fogão, aqui tem a parte dos forninhos. Essa aqui é a bandejinha que estrutura, né, para encaixar ali, né, você coloca para fazer aqui a divisória, né, e aí aqui então é a colher, o ancinho, né, o rastelinho, a pazinha, aqui tem o regador, aqui vem já o morango preparado para torta, chantilly, os moranguinhos, que para quem está atrás dessa confeitaria, eles são bem difíceis, né, de estarem completos, geralmente ou a pessoa perdeu todos os morangos ou está desfalcado, né? Nunca com os 4 exatamente. Aí aqui tem então os outros utensílios, né? Como se fosse para cozinhar, né? Caldeirãozinho, balde. Então, mais ou menos isso, né? Para poder colocar então o moranguinho no fogo, assado e tal. E aqui já é a montagem da tortinha, né? Então, para fazer a montagem, primeiro, né, colocar então aqui. Essa peça é a peça que vai aqui de fundo. E ela é um pouco difícil de parar em pé, vejam só, né, como que é. Então tem que ser encaixado aqui, né? Então você faz o encaixe aqui. Não estou encaixando muito bem. Pronto, agora ficou. E aí, então, ela fica fixa ali no fundo, né? Que é a parte do fogão. Isso é muito legal, né? Parecia até uma caverninha. Aí depois eu já vou para os morangos, né? Então já coloco os moranguinhos, eles têm esse furinho aqui embaixo. Aí encaixam exatamente aqui. Ó, fica bem fácil de montar. Pronto. E aí vem a parte da folha. Então, essa folha, que tem esse encaixe aqui, coloca aqui no meio, né? Então, não encaixei direito, obviamente. Ó, aqui você encaixa ali no meio, pronto. E aí você apertava, agora caiu tudo. Você apertava e aí aos pouquinhos ia subindo. E eu já vi que tem uma espuminha ali embaixo. De repente até vou trocar por uma espuma para ver se de repente funciona, né, para fazer esse crescimento. Bom, feito isso, já encaixado e até aqui, ó, eu já coloquei a grelhazinha para ter a divisão aqui do fogão, vou deixar ela aberta. Aí eu coloco aqui, né, os utensílios, então tem o rastelinho, o ancinho, a pazinha, então vou colocar aqui que é a parte do cultivo dos morangos. Aliás, bem educativo, né? Tipo, você primeiro planta, espera crescer e aí você colhe para poder produzir o alimento. Achei muito jóia. Muito legal. E aí então aqui essa parte que é o balcãozinho, ó. Deixa eu mostrar aqui. O balcão, então, tem essas prateleiras para você poder até guardar, né? Então, aqui você encaixa, você monta aqui, pronto.
Ó. Ah, e esse móvel aqui, o fogão, ele fica meio destrambelhado mesmo, porque mesmo com o encaixe, ele tá um pouco tombado para frente, né? Então eu não sei se tem a ver com o brinquedo ser antigo, né? Não me recordo bem do novo, né? Como era ele novo, mas olha, ele fica tombando para frente, né? Então é um detalhe aí que eu venho notando nessa minha peça. E aí então aqui no balcãozinho você pode colocar, né? O regador dá para pôr aqui perto, né? Pro cultivo, então aqui é a hortinha. Aí aqui então todos os utensílios ligados, né? À própria cocção, né? A cozinha, ao preparo das tortinhas, né? Então aqui dá para colocar o caldeirãozinho ali. Aqui dá para pôr esse, ou geralmente dentro do forninho também, né? Então tem aqui os utensílios todos, né? Que você pode encaixar. Aqui no caso deveria virar assim, né? Pelo menos para manter ali como uma tortinha. E, e aí então, né? Dá para organizar. Lógico, eu montei um Big Mac, né? No caso, eu montei só para ter o encaixezinho, né? E aí a colher aqui. Então, basicamente, né, agora já tendo um pouco mais de arrumação, então a confeitaria fica organizada desta forma. Olha que legal. Então, todos os utensílios. Então, para ter mais uma noção, uma ideia de como fica com a boneca, então eu peguei a boneca importada. Ela, então, até é interessante da gente ver, né? As mãozinhas, pezinhos, né? Com sapatinho. Então, não tem como pegar os utensílios, né? É realmente um faz de conta. E aqui, ó, o pezinho não encaixa, né? Então, a passagenzinha aqui, como se fossem os caminhozinhos, você não consegue colocar direitinho a boneca. Só nesse ponto aqui, que fica mais largo, né? Então, aí dá pra pôr, ó, aqui é bem estreitinho, não tem como. Ó, deixa eu mostrar melhor. Então, a gente vê que mesmo com essa passarelinha aqui, né, esse caminhozinho, são poucos os pontos que ela realmente fica direitinho. Ela para em pé, né, dá para colocar, ó, ela fica em pé, mas não sustenta muito porque é mais estreito do que os pés. Ó, ela quase caiu. Então ele é mais estreitinho do que os pés. Tá vendo? Caiu. E para finalizar, então eu coloco as peças, né, que eu havia prometido do lotezinho que eu comprei. Eu consegui identificar estrela aqui, né, neste fogão, no armário. Já nas outras peças, não. Então eu não sei dizer se elas são importadas, se elas faziam parte do mesmo lote. Mas o que eu vi lá fora da Hasbro é que tinha a casinha, e na casinha, então, diversos móveis que iam, né, montando essa casa, tá? Essa mesa folha, olha que bacana, ela é dobrável, né? Então ela tem essa marcaçãozinha e você girando aqui o tronco, ó, dá para dobrar a mesinha. Olha que interessante. Então, bem legal. E a cadeira de balanço balança, né? Como vocês puderam ver. O relógio ele tá danificado, era um moranguinho aqui nesse topo, então ele tá quebradinho, mas é bem legal também, balança ali, né? As portinhas abrem daqui, do fogãozinho também. Então, muito joia, né? Muito legal. Eu acho que o que tem de mais bacana nesse brinquedo é que tudo ambienta, né, o universo ali de moranguinho, de planta, né? Então a gente consegue identificar, né, nos desenhos feitos aqui no plástico esculpido, sempre tem então um desenho de morango.